Glória a Deus. Bom, eu geralmente, quando entro aqui, eu entro um pouco eufórico. Mas hoje eu confesso que eu estou um pouco reflexivo. Eu confesso isso porque hoje é um dia especial para mim. Por ser um pai, por ter um pai. Hoje é um dia que eu penso, cara, o quão privilegiado eu sou de poder ter tido um pai tão presente. Meu pai está ali, dá tchau, pai. Não, dá tchau mais alto para ele, não gosta disso. Dá tchau aí, é meu pai ali, ó. Por ter tido um pai presente, um pai que me incentivou, um pai que me encorajou, um pai que estava no meu lado nos momentos de dificuldade, um pai onde muitas vezes, enquanto eu pensei na desistência, ele falava, não desiste não que vai dar certo, eu já passei por isso e deu certo. E tudo aquilo que eu vivi na verdade, eu consigo replicar hoje para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, um de 9 e um de 4 anos, e eu sou completamente apaixonado por eles, eu amo eles, e eu sou capaz de dar minha vida por eles. Se você é pai, você sabe o que eu estou falando. Mas eu posso dizer que esse dia é um dia especial porque eu tive uma boa experiência. Porque o ambiente onde eu cresci e o ambiente onde eu estou hoje, ele me proporciona esse tipo de experiência e essa sensação tão positiva no dia de hoje. Mas em contrapartida eu sei que essa não é a realidade de todas as pessoas. Infelizmente, e aqui eu quero começar dizendo, infelizmente, porque como Deus criou as coisas para serem, era para nós compartilharmos das mesmas experiências paternas, de um pai amoroso, de um pai presente, de um pai que nunca se omitiu, de um pai que te encorajou, de um pai que te protegeu. Mas eu até mandei uma mensagem hoje para o meu pai, eu falei, pai, você sabe que o homem é falho, mas para mim você beira a perfeição, eu falei para ele. Eu sei que por mais perfeito que eu possa ser enquanto pai para os meus filhos, porque a verdade é que um bom pai, ele não quer machucar os seus filhos. Eu não quero fazer algo que possa, de certa forma, trazer feridas para os meus filhos. Eu quero fazer com que eles tenham experiências, eu quero protegê-los, eu quero fazer com que eles se sintam em um ambiente seguro, um ambiente onde eles possam expor as suas emoções, sem o medo de ser julgado, sem o medo, de ser castigado. Eu acredito que eu, Ramon, falhei algumas vezes com os meus filhos, mesmo sem a intenção. E eu tenho certeza que você, pai, também falhou com os seus filhos, mesmo sem a intenção. Mas aquilo que Deus fez por nós revela uma paternidade incomparável. Por que eu estou te falando isso? Porque o culto de hoje não é sobre o Ramon, não é sobre o pai do Ramon, não é sobre o apóstolo Lamartine que educou a sua filha de forma tão cuidadosa, não é sobre Diego Sampaio, não é sobre Lucas, não é sobre Ronaldo, é sobre um pai que jamais falhará. Você entende isso? A palavra de Deus diz lá em Mateus 7,11: ora, se vós que sois maus, quem são os maus? Cara, eu sou mau, eu erro. Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ou seja, cara, se você que é uma pessoa ruim, e ruim não porque você quer ser ruim, mas porque nós somos falhos, nós somos pessoas cheias de falhas. Se nós que, mesmo tendo e carregando essas falhas, tentamos dar o melhor para os nossos filhos, nos esforçamos tanto, trabalhamos tanto, com tanta intensidade, chegamos em casa, deixamos de descansar para brincar com eles, deixamos de ter um tempo, muitas vezes, com outras pessoas, naquela caixa vazia que você quer ter, porque você precisa ter tempo, mesmo você sendo esse tipo de pai, cara, você erra, e sabe dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais Deus que não erra. E eu reconheço mais uma vez que eu fui muito privilegiado, mas eu sei que existem pessoas que nunca conheceram seus pais. Existem pessoas que conheceram, mas preferiam
não ter conhecido. Talvez por conta de um abuso que sofreu, seja de ordem emocional, física, sexual. Existem aqueles que sentem saudades, porque tiveram um pai presente, mas o pai já não está hoje mais aqui. Existem aqueles que nunca sentiram o amor verdadeiro do seu pai. Cada um tem a sua história, mas uma coisa é irrefutável: a presença ou não, a presença ou ausência de um pai tem grande influência na vida de um filho. Quem aqui concorda com isso? E aqui eu quero fazer uma crítica aos homens. E eu posso falar porque eu tenho lugar de fala. Uma vez que eu sou homem, sou pai. Nós precisamos parar de nos esconder. Deus te chamou para ser o cabeça. E ser o cabeça não é você diminuir a mulher, mas é você tomar sua posição enquanto cabeça, enquanto sacerdote da sua casa. Porque muitas famílias dentro da igreja têm uma mulher valorosa, tem uma mulher virtuosa que edifica o lar, e o marido Zé Ruela. O marido que não está tão ligado com relação à paternidade. E isso não é a forma como Deus criou para ser. Deus criou o homem com um propósito. Deus criou o homem, e nós estamos falando do homem da casa, da autoridade sacerdotal. Deus criou o homem, sabe, para que brilhe a luz de Cristo. E se um homem não se sujeita a Cristo, significa não obedece os seus preceitos, não obedece a sua ética, a sua moral em brilhar a luz de Jesus. Esse homem se ausenta da família, e essas características se perdem, e a casa fica sem um sacerdote. E isso naturalmente gera traumas. Entretanto, nós não podemos olhar para Deus, para a paternidade de Deus, com base e perspectiva nas experiências que nós vivemos. Hoje, nessa data tão importante para muitas pessoas, eu quero trazer para você a perspectiva de um Deus que é Pai, de um Deus que é amor, e de um Deus que tem um plano incrível para a sua vida. Hoje eu quero desmistificar algumas coisas que têm sido ditas ao longo dos últimos anos. Que Ele não é um bom Pai, que Ele não é amor. E nós vamos mergulhar um pouquinho nisso aqui. E o primeiro ponto dessa mensagem, eu coloquei como característica de Deus. Deus de fato tem inúmeras características. Quantos podem falar das características de Deus aqui? O que Deus é? Fiel, quem mais? Bom, misericordioso, quem mais? Fiel, justo, amor. Todas essas coisas são características verdadeiras do nosso Deus. E tem muito mais. Nós poderíamos falar que o nosso Deus é um Deus que cura. Nós podemos falar que o nosso Deus é um Deus de provisão. Nosso Deus é um Deus de restauração. Nós podemos falar, existem tantos atributos, tantas características preciosas do nosso Deus, e todas elas estão certas, e as pessoas se relacionam com Deus dessa forma. Quando você está doente, você crê que Deus é um Deus de cura. Muitas pessoas creem somente quando perdem todas as esperanças nos médicos, mas elas creem que Deus é um Deus de cura, então elas se relacionam com Deus como o Deus que cura. Existem aquelas pessoas que precisam da provisão, então se relacionam com Deus porque Ele é a provisão. Quando as pessoas estão irritadas, estão bravas, você entende que é o Deus de paz, que o Deus de paz esmaga Satanás, e você se relaciona com Deus de paz. Mas dentre todas essas características, e todas essas características são características verdadeiras, dentre todas essas características, talvez a mais importante que muitas pessoas não reconheçam, é que Ele é Pai. Fala assim, Pai. E Ele gosta de ser chamado assim. Está tudo certo se você é uma pessoa formal, que se relaciona com Deus e fala, ó excelentíssimo, soberano, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Cada um tem a sua forma de oração, e está tudo certo, o que importa é aquilo que sai do seu coração. Mas eu quero te falar que Ele gosta de ser chamado de Pai, de Abba. Sabe o que significa Abba? Papai, Paizinho. Ele gosta de ser chamado assim.
Jesus, muitas vezes, quando foi ter uma conversa com Deus, ele trata Deus na multiplicação dos pães, ele diz: Pai, muito obrigado. Em João 30 ele diz: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Ele outra vez diz assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas uma coisa que é importante, uma vez quando Jesus foi questionado como nós devemos orar, ele poderia ter começado majestoso, ele poderia ter começado como excelentíssimo, como Senhor, Senhor nosso que estás no céu. Mas ele começou como Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu. Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. A despeito de você ter tido um pai terreno, um pai biológico terrível, um pai que mora aqui terrível, Ele é um bom Pai. E você é filho. E o que você precisa fazer? Aceitar essa condição e crer na bondade dEle. Eu quero ler com vocês Romanos 8, de 15 a 17. Se você puder, abra sua Bíblia em Romanos, livro de Romanos, capítulo 8, versículo de 15 a 17. Diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, papai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia. Nesse texto nós vemos como nós nos tornamos filhos, recebendo o espírito de adoção. E quando esse espírito invade a sua vida, esse espírito de adoção invade a sua vida, você tem a liberdade de clamar: Abba. Existe um clamor natural dentro de você que diz: papai, pai, paizinho. E isso é muito sério, porque se você não tiver a revelação correta de quem Deus é, de fato, você vai ter uma vida e um relacionamento completamente distorcido com Ele. Se você não tiver a revelação correta de quem Ele é, a sua vida não vai ter a mesma perspectiva de quem de fato Ele é. Outro dia eu estava assistindo uma pregação do Josué Gonçalves, e ele disse que uma vez ele fez uma pergunta: quem é Deus para você? E eu quero te fazer essa pergunta: quem é Deus para você? E essa talvez seja a pergunta mais importante da sua vida. Sabe por quê? Porque talvez, se você tiver a visão errada de quem Deus é, você terá uma visão errada de quem você é. Se você tiver a ideia errada de quem Deus é, você tem a visão errada do que é a vida, dos planos de Deus para você. E hoje você precisa entender algo fácil e fundamental: Ele é Pai. Ele é Pai. E a grande dificuldade desse entendimento se dá nos dias de hoje pelas péssimas experiências que as pessoas passaram com seus pais. E essa péssima experiência faz com que as pessoas olhem e se relacionem com Deus como se Deus fosse o pai que gerou traumas, como se Deus fosse o pai que recusou ou então rejeitou um filho. Ele não é assim. Ele não te rejeitou, Ele te aceitou. E você é amado por isso. Eu quero trazer alguns dados para vocês. No ano de 2013, havia 5,5 milhões de crianças que não tinham o nome do pai na certidão de nascimento. Só no estado de São Paulo, 750 mil pessoas de 0 a 30 anos não possuem ainda hoje o nome do pai na certidão. 11,6 milhões de famílias brasileiras são compostas de mães solo, por pais que saíram dos seus lares, por pais que rejeitaram o papel de guiar, de direcionar, de ser a segurança para os seus filhos. É por conta disso que as pessoas nos dias de hoje são tão machucadas. E esses são apenas alguns dados. E isso faz com que para muitos
A falha de um pai biológico coloca em xeque que Deus é um bom pai. Eu não tive um bom pai aqui na terra, então, consequentemente, se ele deveria brilhar a luz de Jesus, ele não é tão bom assim, porque o meu pai foi terrível, ele é terrível. Existem pessoas que não conseguem olhar para os seus pais e se relacionar com eles, por conta de pais omissos, por conta de pais abusivos, por conta de pais violentos, por conta de pais que preferiam jogar futebol, ou então ir a um estádio de futebol, do que socorrer os seus filhos, do que estar presente em um momento de angústia. Eu quero te falar que essa perspectiva é completamente errada, porque enquanto pais terrenos, pais humanos recusam os filhos, o Pai Celestial diz: vem, eu derramo sobre você um espírito de adoção, e com base nisso você pode me chamar de pai. Com base nisso você me chama de pai. Não me compare com a falha dos homens. Eu não sou homem, eu sou Deus. E eu me relaciono com você dessa forma. Ele nos deu o espírito de adoção, meu irmão. A palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o único filho que ele tinha, para que você não morresse, mas que você tivesse a vida eterna. Nesse texto de Paulo, Paulo diz que nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Ser um co-herdeiro é ser herdeiro juntamente com. E o que Paulo está falando é: se você recebe esse Espírito, você é herdeiro juntamente com Cristo, ou seja, todos os benefícios que Cristo viveu, o amor, a segurança, sabe, a esperança, você também pode viver, está disponível para você. 1 João 3,1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, ou seja, com certeza, é assim que é, somos filhos de Deus. Eu lamento muito se a sua história não é parecida com a minha. Eu lamento muito você ter tido um pai que te agrediu. Eu lamento muito você ter tido um pai que te machucou as suas emoções. Eu lamento muito que hoje talvez seja um dia de luto, de dor para você. Mas eu quero te falar que talvez não, que com certeza Deus quer que esse sentimento suma da sua vida, e que você nunca mais viva essa angústia que você está carregando hoje dentro de você. Hoje Ele quer se revelar para você como um bom pai, como um pai de verdade. Um pai que não erra, um pai que não se ausenta, um pai que não recusa te receber, mas que está o tempo inteiro de braços abertos, dizendo: filho, vem. Você está cansada, você está abatida, você está sobrecarregado, vinde a mim. Vem a mim, vem a mim, porque eu te aliviarei. Eu aliviarei essa sua dor, eu aliviarei esse machucado, essa ferida que você está carregando. E o que Deus quer derramar sobre você é uma unção de paternidade, e que você reconheça que Ele é um bom pai. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos. E o meu primeiro apelo é para você hoje. Você que talvez tenha entrado neste lugar triste, talvez esse seja o pior dia do ano para você. Talvez esse seja um dia onde você queria que não existisse mais. Onde você talvez pensasse: eu queria pular esse dia, eu queria tirar do calendário esse dia. Por conta das suas más experiências, por conta das suas frustrações. Mas o que Deus está te falando é: deixa eu tocar aí, deixa eu curar essa ferida aí, deixa eu preencher esse vazio, deixa eu passar o meu óleo sobre essa enfermidade, deixa eu tratar, e você vai ver o que é um bom pai. Talvez você nunca tenha conseguido se relacionar com Deus dessa forma, dizendo pai, e hoje Ele está aqui. Hoje Ele está aqui, pronto, de braços abertos, para que você fale: Abba, Abba, a minha dor é muito grande, Abba, a minha tristeza é muito grande,
Aba, eu não aguento mais. Se essa pessoa é você, eu queria pedir que você levante a sua mão. Eu não estou te convidando a aceitar Jesus, mas eu estou te convidando a você se relacionar com Deus como um pai. Talvez você já seja um servo de Deus. Talvez você já tenha relacionamento com Deus. Mas a sua experiência trouxe uma perspectiva errada de quem Deus é. Ele quer apagar essa experiência, para que você tenha uma nova experiência e uma nova perspectiva de quem de fato Ele é. Se essa pessoa é você, eu queria pedir que você levante do seu lugar. Onde você estiver, levante do seu lugar, nós vamos orar com você agora. Não precisa se sentir intimidado. Cara, a igreja está aqui, nós somos uma família, nós somos um corpo, e nós queremos derramar sobre você, sabe, a unção do Espírito Santo. Se você deseja se relacionar com Deus como um pai, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Não perca essa oportunidade. Esse talvez seja o último dia dos pais que você passa de forma triste, porque hoje você vai sair daqui com a compreensão e a revelação de que Ele é um bom pai. Amém? Você tem a oportunidade de sair agora do seu lugar e vir aqui à frente. Não precisa ter preocupação. O que as pessoas vão pensar, meu amigo. Pouco importa o que as pessoas vão pensar, é o que Ele pensa sobre você. Amém? Sai do seu lugar que nós queremos ministrar sobre a sua vida. Senhor Deus, Pai, nós queremos orar pelos teus filhos, Deus. O Senhor sabe as feridas, o Senhor sabe o histórico, o Senhor sabe de onde eles vieram. Mas eu peço, Deus, que a tua paternidade esteja sobre a vida deles, Deus. Que eles se relacionem com o Senhor dessa forma, sabendo que o Senhor é um pai verdadeiro, um pai que não se omite, um pai que não se esconde, um pai que está sempre presente para nos proteger, um pai que está sempre presente para nos direcionar, para nos aconselhar. Deus, eu peço que eles sejam inundados agora por esse espírito de adoção, Deus. Que eles não se sintam mais angustiados, que eles não sintam mais raiva, que eles não sintam mais o ódio dessa data, mas que a partir de hoje, a partir dessa data, eles se relacionem com o Senhor, sabendo que o Senhor é um bom pai, que o Senhor não erra, que o Senhor não falha, que o Senhor não tarda, que o Senhor é um bom Deus, que o Senhor é o papai, o nosso papai. Diga isso agora. Fala para quem? Fala para Ele. Pai, eu pertenço ao Senhor. Todo vazio seja preenchido agora, Deus. Toda lacuna seja preenchida agora, Deus. Sobre os teus filhos que nos assistem. Por aqueles, Pai, que se sentem rejeitados, que eles possam sentir o seu amor. Por aqueles, Deus, que se sentiram, Senhor, excluídos, que o Senhor os envolva agora, Deus. Que o teu espírito de adoção esteja sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. E eu vou entrar no meu segundo ponto dessa mensagem. Nós primeiro entendemos que Ele é um Deus, o nosso Pai, que a característica dele é Pai. Então, toda vez, a partir de hoje, lembre-se que Ele é o seu Pai. Quando você se sentir sozinho, clama, Aba. A palavra diz, invoca-me e te responderei. Chama, Pai, Papai. Não crie uma barreira na sua comunicação com o Pai. Amém? O segundo ponto que eu quero falar é sobre a essência do Pai. Essa essência talvez você já tenha ouvido falar, talvez para você seja algo, uau, que legal, Ele é assim.
Mas eu quero te mostrar que o sistema operacional do nosso Pai é um só e funciona. Quantos aqui tem celular? Amém? Quantos não tem celular? Pode falar com o Lucas, ele vai dar um celular para vocês. Mas eu quero te falar uma coisa. Um celular, ele precisa de um sistema operacional para funcionar, certo? Um celular desligado serve para quê? Para quê? Nada. Um celular onde o sistema operacional não funciona, ele não serve para nada. Você não consegue acessar o seu e-mail, você não consegue acessar as suas mensagens, você não consegue fazer ligações, você não consegue, cara, malemar você consegue jogar algum joguinho enquanto você está em, sei lá, no banheiro, seja lá onde for. Então o que eu quero te falar é o seguinte, que da mesma forma para um celular ser útil, ele precisa de um sistema operacional. O nosso Deus, Ele tem um próprio sistema operacional, e nós recebemos esse sistema operacional, e para nós nos tornarmos útil na mão dEle, nós precisamos ativar esse sistema operacional. A essência do nosso Deus, algo que talvez você não saiba, mas você carrega. Porque quando Gênesis 1:26 diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, eles estavam falando sobre não uma aparência física, mas sobre uma essência que eles tinham. E eu quero ler com vocês, 1 João 4, de 9 a 10. 1 João 4, 9 a 10, abra sua Bíblia. Ou então, abra o seu celular, o sistema operacional dele aí. Amém? 1 João 4, 9 e 10. Diz assim, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra amor nesse texto de 1 João 4 aparece 27 vezes. 27 vezes em um único capítulo. Se nós lemos esse capítulo por várias vezes, nós leremos Deus é amor, e aconteceu isso, porque Deus é amor, e é dessa forma, assim, porque Deus é amor. E essa palavra amor não é um amor filéu, um amor de amizade, não é um amor eros, um amor num relacionamento, eros vem daí que vem a palavra erótico, não é um amor ágape, e o amor ágape é um amor incondicional. E esse amor incondicional é o amor de Deus para com nós. Nós não temos a capacidade de demonstrar esse nível de amor. Jesus quando pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E ele fala, Pedro, tu me amas, e quando ele diz ama, ele usa essa palavra ágape, e Pedro responde, sim Senhor, eu te amo, mas ele usa uma outra, filéu. E Jesus pergunta novamente, Pedro, tu me amas? Sim Senhor, eu te amo, mas usa mais uma vez a palavra filéu. E no fim, o que Deus fala, Jesus diz para ele, está tudo bem, apacenta as minhas ovelhas. Porque nós não temos a capacidade de carregar esse amor ágape, mas Ele derramou a essência, o amor sobre as nossas vidas. E esse amor incondicional está sobre as nossas vidas. Sabendo que esse amor existe e é real, Satanás usa de todas as suas estratégias para fazer com que as pessoas se sintam cada vez menos amadas. Outro dia, recentemente não, já falei sobre isso aqui, mas existe um estudo que aponta que 7,4 bilhões de pessoas ao redor do mundo não se sentem amadas. E aí o que acontece é que essas pessoas buscam o amor em pessoas que são incapazes de preencher tamanho vazio. E aí se relacionam com pessoas erradas, e aí é onde você vê casamentos sendo destruídos, é onde você vê mulheres que se relacionam com homens e saem e esse relacionamento não vai para frente, e essas pessoas se tornam ainda mais machucadas. E por conta desse vazio, por conta dessa raiva, dessa mágoa, dessa falta de amor que as pessoas sentem, as pessoas têm questionado constantemente se Deus realmente é um bom pai,
e a sua essência é o amor, por que o mundo é tão ruim e é tão cruel? Quantos já fizeram essa pergunta? Pode levantar a mão aí, sem julgamento nenhum. Pensando nessa pergunta, que tem se tornado cada vez mais comum, é necessário nós nos lembrarmos daquilo que eu disse lá em cima, que nós não podemos olhar para Deus com base nas péssimas experiências que nós tivemos, não é verdade? O que eu acho engraçado é que é muito incoerente por parte de muitas pessoas, que não se relacionam com Deus e muitas vezes nem acreditam em Deus, mas quando algo dá ruim, colocam a culpa em Deus. Eu já contei uma vez aqui que um dia um rapaz entrou na minha sala, e ele estava arrasado, ele estava muito abatido, muito triste, e ele disse: por que a minha noiva me largou? Eu falei: eu não sei, não sou ela. É brincadeira, eu não fui tão insensível assim. Mas eu falei: eu não sei, cara. Não, por que a minha noiva me largou depois de tanto tempo junto? E ele começou a falar, por que Deus permitiu que isso acontecesse, por que Deus fez isso, porque Deus, ele tirou completamente o foco da atitude humana e começou a colocar a culpa em Deus. E aquilo, cara, ele falou tanto Deus, que uma hora eu falei: peraí. Quando você começou esse relacionamento, antes de começar, você orou para Deus e perguntou: Deus, essa é a mulher que o Senhor tem para mim? Ele disse: não. Eu falei: como que você quer botar a culpa em Deus agora, amigo? E é exatamente isso que acontece. As pessoas não consultam a Deus, as pessoas não buscam a aprovação de Deus, mas as pessoas imputam culpa a Deus na crueldade da humanidade. O pecado, ele traz consequência, e quem vive acaba pagando em algum momento, isso é um fato. Se você tem uma vida promíscua, meu amigo, você corre um sério risco de adquirir uma doença, de ter um filho não planejado. Você corre um sério risco de machucar a pessoa com quem você está se relacionando. Cedo ou tarde isso pode vir à tona, pode ser real. E não somente você se machuca, mas você acaba gerando um prejuízo para uma outra pessoa que talvez não tenha nada a ver com isso. Vou dar um exemplo prático. Você sai, você enche a cara, você usa a sua droguinha que você curte, ou é recreativo, é só às vezes que eu fumo um baseado, ou então é só às vezes que eu dou uma cheirada, tá tranquilo, eu não sou dependente, e você enche a sua cara, e você pega um carro, e você bate numa pessoa inocente, e essa pessoa inocente morre. É culpa de Deus ou é culpa sua? Quando você vive uma vida de pecado, você não somente abre brechas para que você seja machucado, mas para que outras pessoas se machuquem. O mal, ele é consequência dos erros da humanidade. Mas o Senhor não é culpado, mas Ele é capaz de tirar o mal e fazer algo bom com isso. Amém? Muitas pessoas gostariam de ter Deus como um pai permissivo. E as pessoas acham que um pai amoroso é aquele que fala sim, sempre. Eu falo para vocês que eu falo muito mais não para os meus filhos do que sim. Você sabia que até os 15 anos você ouviu pelo menos 400 vezes mais a palavra não do que a palavra sim? Isso também cria uma certa dificuldade, porque as pessoas acreditam que Deus sempre vai falar não, sendo que não é verdade. Mas o não é uma palavra poderosa para te proteger. Você quer um pai permissivo? Esse pai não vai ser Deus. Eu vou ler com vocês o que está escrito em João 8, 43 e 44. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Sabe quem que é um bom pai permissivo? Quem? O diabo. Você percebeu? Que o diabo é aquele tipo de pai que fala: pode. Pô, eu queria sair com 3 meninas essa noite. Pode. Eu queria trair a minha esposa. Pode. Eu queria largar os meus filhos e dar um rolê. Pode. Seja feliz, o importante é você ser feliz. E esse é um discurso perigoso que tem entrado na sociedade e tem tirado as pessoas do centro da sua família para viver vidas paralelas. E as pessoas acham que está tudo certo.
depois não coloque a culpa em Deus pelas suas escolhas. Ele é amor, e um pai que ama corrige. Sabe por que eu disciplino os meus filhos? Sabe por que eu corrijo os meus filhos? Porque eu quero torná-los melhor. Porque eu quero fazer do Enzo, que ele seja um homem que cumpra com as suas obrigações, um homem de princípio, um homem de valor. Ah, pastor, mas ele ainda tem 9 anos. É isso aí, querido, eu comecei nessa pegada. Se você tem sido um pai permissivo, eu quero te falar que a última coisa que você tem demonstrado sobre a vida do seu filho é amor. Existe um estudo, eu não sei exatamente qual é o país, mas é um país que os pais ficaram proibidos de dizer não aos filhos. Vocês já viram isso? Existe esse país, eu não sei exatamente onde fica, eu posso pesquisar, o Lamartine já falou aqui, mas os pais eram proibidos de dizer não aos filhos. E é o país onde existe a maior taxa de suicídio entre adolescentes e crianças. O não, ele impõe limites. E existe uma fonte de amor que vem através da correção. Existe uma fonte de amor inexplicável que vem através da correção. Todas as vezes que eu vou corrigir os meus filhos, eu sento com eles, especialmente o Enzo, o John também, mas o Enzo, sempre nós fizemos isso. Eu sentava: Enzo, você entendeu o que você fez? Você entendeu onde você errou? E eu explicava com tanto amor. E aquilo doía em mim fazer. Mas quando acabava aquele momento, ele me abraçava, todas as vezes ele dizia: pai, eu te amo. E a gente se abraçava, e muitas vezes eu chorei junto com ele. E ele não repetia mais os erros. Existe uma revelação do amor de Deus em uma disciplina. Hebreus 12 diz assim, versículo 5 até o versículo 8: Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis em correção, de todos se tem se tornado participantes. Logo sois bastardos e não filhos. Ou seja, meu querido, as provações, as lutas também revelam um caráter paternal de Deus com seus filhos. O homem é mau, mas Deus é bom. Amém? Sua essência é isso e nada muda. Qual a essência do suco de laranja? A laranja. E nada vai mudar isso. Por mais que apareça uma fruta que se parece uma laranja, ela nunca vai conseguir fazer um suco de laranja. E o que eu quero te falar, e que você precisa entender e aceitar, que Ele é amor. Deus é amor. Ele não simplesmente tem o amor, Ele é o próprio amor. Ele é o próprio amor. E o caráter de Deus, a natureza dele, é esse amor incondicional. Amém? Então nós entendemos que a característica do nosso Deus, Pai é o nosso Abba, o nosso papai. Nós entendemos que a sua essência principal é o amor. E o terceiro ponto que você precisa entender é que Deus te criou para que você entenda, receba essa paternidade, para que você entenda, receba esse amor, mas para que você seja um exemplo. Você percebeu como um filho olha para o pai? O filho fica olhando para o pai assim, apaixonado. Um filho reproduz aquilo que o pai faz. Eu vejo a Dandara, muitas vezes, e eu vejo ela cantando toda estilosa. Por quê? Porque ela tem pais assim. Ela reproduz aquilo que os pais fazem. Por quê? Porque são bons exemplos. Amém? As pessoas muitas vezes dizem para mim: nossa, você é um cara, talvez você não me conhece, você fala: pô, você parece um cara metidão. Eu não sou. Quem me conhece a fundo sabe. E muitas pessoas já me falaram: nossa, você é uma pessoa super humilde. Por quê? Porque eu tive isso dentro da minha casa. Eu vi os meus pais tratando todos sempre com muito carinho, muito cuidado, independente de quem fosse. Meu pai é aquela pessoa que chega na fábrica e cumprimenta desde o porteiro até o diretor comercial, da mesma forma. Eu vi isso, eu vivi isso e eu replico isso, sem que isso seja algo pesado ou forçado. É natural, por quê? Porque eu olhei, eu admirei, eu tenho um exemplo. Os meus filhos olham para mim e reproduzem coisas que eu falo: não é possível que eles fazem isso. Outro dia, eu tenho tatuagem e todo mundo sabe disso, eu não escondo isso.
E o Enzo, uma vez, quando ele era pequenininho, ele veio uma tatuagem num chiclete. E ele quis fazer essa tatuagem. E eu falei, claro, pô, faz aí. E ele ofereceu para uma menina que estava junto com ele. E a menina falou, nossa, tatuagem é muito feio. Quem faz tatuagem fica feio. Para que essa menina foi falar isso? O Enzo quase voou nela. E eu tentando acalmar, ele ficou assim, transtornado. E eu falei, Enzo, o que aconteceu? Ela falou que você é feio. Eu falei, ela não falou isso. Falou sim. Eu falei, ela não falou isso. Ela falou, quem tem tatuagem é feio. Então, você tem tatuagem. Ela te chamou de feio e tal. E quando eu crescer eu vou ter tatuagem. E isso e aquilo. E eu falei, calma. Tá tudo bem. As pessoas pensam diferente. Tá tudo certo. Mas uma coisa que... Ó, você viu? Abelha. Uma coisa que parece simples, mas é real. Porque um filho que admira o pai, reproduz aquilo que o pai faz. Isso é um fato. Efésios 5, 1 e 2 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andeis em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Agora pense uma coisa, de todos os possíveis padrões ou desafios já recebidos, tem algum desafio maior e mais difícil do que esse? Ser um imitador de Cristo? É difícil, porque Jesus Cristo foi perfeito. Ele não errou, Ele amou, Ele não pecou, ele foi puro, Ele foi íntegro, Ele foi firme quando Ele tinha que ser. Mas existem coisas que nós temos a obrigação de reproduzir. Todas elas, mas duas em especial, eu quero trazer aqui para você. O exemplo de amor. Aliás, o exemplo no amor. E o exemplo no perdão. Primeiro, o exemplo no amor. Eu quero te falar que nós falamos aqui desde o começo que Ele é amor. Mas em 1 João 3, de 11 a 12, diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio mesmo, né, que eu estou falando desde o começo, é esta, que nós amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era como maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Meu amigo, o que esse texto nos mostra, que não somente Ele é amor, mas Ele nos criou com um propósito. E o propósito da sua criação é para que você ame pessoas também, leve pessoas a conhecer o amor que ele derramou sobre a sua vida. Amém? Vocês estão entendendo isso? Por que eu estou falando isso? Vocês viram um vídeo do Gideão aqui, que ele falou: eu amo os meus filhos porque eu fui amado pelo meu pai. Perfeito isso, é exatamente isso. Pessoas que se sentem amadas, amam outras pessoas. É muito injusto nós sermos amados pelo Senhor, entendemos esse amor, a profundidade desse amor, e não levarmos as pessoas para que elas também sintam esse amor. Você sabe por que todos os domingos nós temos dezenas e dezenas de voluntários nesse lugar servindo? Porque o louvor todo domingo serve a igreja, porque nós entendemos esse amor, e o nosso desejo é para que as pessoas também entendam esse amor. Porque se as pessoas entenderem esse amor, elas replicarão o modus operandi do Senhor, que é amor. Jesus Cristo amou todas as pessoas. 1 João 4,20 diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Essa é a característica principal daqueles que recebem amor, porque você só consegue amar se você foi amado. Agora eu quero te falar uma coisa: não é mais desculpa para você não amar as pessoas, porque você entendeu que você tem um pai loucamente apaixonado por você. Você sabe que Deus te ama? Cara, nós precisamos espalhar amor. As pessoas estão tão centralizadas e focadas no eu, que elas não conseguem, e é por isso que existem tantos assassinatos. Estão tão centralizadas naquilo que eu desejo. Eu quero receber amor, eu quero receber amor, eu quero receber amor. Não são capazes de dar amor, e aí o mal acontece, o mal sobressai, e coisas
terríveis acontecem. Semana passada, um dos maiores lutadores de jiu-jitsu de todos os tempos, cara, morreu brutalmente, assassinado por uma coisa, por um motivo besta, com um tiro no meio da testa, no meio de um show. Por quê? Falta de amor. Falta de amor. Porque o amor é paciente, porque o amor perdoa, porque o amor supera a ofensa. E é isso que nós, como cristãos, precisamos carregar. Entender que Ele é amor. E que essa essência está dentro de nós. Você foi criado com um propósito: amar, espalhar o amor de Cristo para outras pessoas também. Amém? E a segunda característica que nós precisamos usar de exemplo e seguir é o perdão. E essa é difícil. É muito difícil. E é importante nós falarmos sobre isso especificamente no dia de hoje. Mais uma vez, cara, eu não estou aqui desvalidando a sua história, eu não estou aqui desvalidando o seu background, aquilo que você já viveu. O que eu quero te falar é que a natureza de Deus é perdoadora. Ele perdoa os nossos pecados. Ele se manifesta a nós quando nós nos arrependemos e quando também nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Ele derrama misericórdia sobre as nossas vidas. Quem é que lembra da oração do Pai Nosso? Ela diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, ou então as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido, ou aqueles que estão nos devendo. É o que a palavra diz. Ou seja, você quer ser perdoado por Deus, necessariamente você precisa perdoar. E eu quero te falar que não é fácil. E não é um sentimento, é uma decisão. E esse, acredito que seja o ponto principal, porque as pessoas estão presas, achando que eu ainda não senti que eu tenho que perdoar, ainda não senti que é a hora. Talvez essa hora nunca chega por conta das suas emoções. É hora de você dar um passo de fé e falar: Deus, se o Senhor quer que eu perdoe, eu vou perdoar. E o Senhor vai trabalhar essa ferida na sua vida. O perdão não é fácil. E ele também não é um sentimento. É uma decisão. É uma decisão. Muitas pessoas estão tão machucadas que elas dizem: eu tenho o direito de ficar ofendido. Eu tenho o direito de ficar bravo. Eu tenho o direito de não perdoar. Você não tem o direito disso. Porque um dia a graça de Jesus foi derramada sobre a sua vida. Se existia alguém aqui que não merecia perdão, você, a humanidade, Ele entregou o seu Filho para que você pudesse ser perdoado, para que você não fosse mais escravo do pecado, mas que os seus pecados fossem perdoados e que você tivesse um relacionamento com o nosso Pai Celestial. Mas não somente isso, a verdade é que perdoar é libertador. Não somente para as suas emoções, não somente para o seu espírito, mas para o seu físico também. E existem estudos que comprovam isso. Eu estava vendo uma entrevista de um doutor em uma grande emissora de televisão, em um dos programas. Ele disse assim, abre aspas: a capacidade de perdoar é muito requintada e por isso precisa ser treinada, repetida como um mantra. Não perdoar pode deixar o sistema de alerta sempre ligado. A constante liberação de hormônios do estresse, com adrenalina e cortisol, no nosso corpo faz mal, atrapalha o sono, aumenta a pressão arterial, a frequência cardíaca e a glicemia. Isso aqui, um médico falando. E ele continua dizendo: quando nós perdoamos, o estresse associado ao ressentimento diminui a ponto das suas consequências serem nítidas. Diversos estudos mostram redução da pressão arterial, da frequência cardíaca, da tensão muscular. Quem perdoa também experimenta um maior relaxamento. O perdão aumenta a ocitocina, serotonina e dopamina. Melhora a imunidade e a sensação de bem-estar. Melhora o humor. Cara, isso não é incrível? Quantos aqui não ficaram: uau, eu preciso perdoar agora? Só que precisou de um médico te falar isso. Deus já te disse isso, cara, mais de 2000 anos atrás. Quando Deus te diz algo, Ele diz porque existe um propósito. Ele te diz porque existe algo que Ele quer te mostrar. Existe algo que Ele quer trabalhar na sua vida. Eu quero concluir essa mensagem
dizendo que para nós conseguirmos ser um bom exemplo de amor e de perdão, nós precisamos ofertar a nossa vida em favor dos outros. Assim como Jesus ofertou. Nós precisamos sacrificar as nossas vontades, as nossas vidas, assim como Jesus sacrificou. E essas atitudes exigem amadurecimento e comprometimento. E nem todos querem esse tipo de compromisso. Você quer brilhar a luz de Jesus, meu irmão? Comece a pensar sobre isso. Existem pessoas aí que você sabe que você precisa liberar o perdão. Talvez seja o seu pai, talvez seja outras pessoas, mas você precisa fazer isso. Eu entendo que essas pessoas podem ter te machucado, mas Deus já os perdoou, se eles se arrependeram de todo o coração. E você precisa liberar o perdão. Amém? Eu queria pedir que você fechasse seus olhos. O primeiro apelo que eu quero fazer é para você, que entrou aqui pela primeira vez, nunca entregou sua vida para Jesus, nunca confessou que Jesus é o seu Senhor e Salvador. E a pergunta que eu deixo no ar aqui: todos necessariamente são filhos? A resposta, segundo a própria palavra de Deus, é não. Nem todos são filhos de Deus, embora todos possam se tornar filhos de Deus. Amém? Nem todos são filhos, embora todos possam se tornar filhos de Deus. João 1, 11 e 12 diz assim: veio para o que era seu, os judeus, e os seus não o receberam, mas a todos o quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Isso significa que nem todos são filhos, mas que nós podemos sim nos tornar filhos. Ser filho de Deus tem a ver diretamente com o fato de você aceitar ou não o sacrifício de Jesus naquela cruz. A Bíblia diz que Jesus veio para se tornar o primogênito de muitos irmãos. E a boa notícia, meu irmão, para você que entrou aqui hoje pela primeira vez e nunca fez essa oração, é que sim, crendo no sacrifício que Ele fez por você, você pode entrar para essa família celestial a ponto de chamá-lo Abba. Todos necessariamente são filhos? Não, embora todos possam ser. Mas isso passa por você reconhecer o sacrifício de Jesus e dizer: Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Você entende o que eu estou fazendo nessa noite? Não é para que você se torne um religioso, não é para que você se torne um cristão, um chato. Aliás, um cristão é, porque aí você vai crer, né? Mas não é para que você se torne uma pessoa religiosa, julgadora, mas é para que você possa chamá-lo de Abba. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se você deseja essa natureza de Jesus incrível, essa característica de Deus Pai, esse amor incondicional, e deseja ser um grande exemplo, você precisa convidar o Senhor Jesus para entrar no seu coração. E eu te dou essa oportunidade agora, meu irmão. Se você está aqui, entrou pela primeira vez e deseja entregar o seu coração para que você viva um relacionamento com Jesus, um relacionamento com Deus de paternidade, de cuidado, de amor, de libertação, de restauração, eu quero pedir que você levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar com você. A igreja está de olhos fechados. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. A igreja está de olhos fechados, você não precisa se sentir constrangido. Levante a mão bem alto onde você estiver, que nós vamos orar. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Eu quero pedir que você que levantou a mão, que você saia do seu lugar, que você venha aqui à frente e nós vamos orar com você. Deixa eu te falar uma coisa: se você não tem coragem, se você está sentindo que você precisa tomar essa decisão, mas não se sente confortável, pega na mão da pessoa que está do seu lado, pede ajuda, fala assim: cara, me ajuda, me leva até lá na frente, porque hoje eu quero chamá-lo de Abba. Tudo isso que eu estou te falando, meu irmão, não foi algo que eu criei da minha cabeça, que eu inventei, mas é o que a palavra de Deus diz. Todos são filhos? Não. Todos podem ser filhos, mas só existe um meio: chamar, confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Falar: Senhor, a partir de hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. Amém? Se você está nos assistindo online e deseja fazer essa oração, existe um QR Code na sua tela. Escaneie, fale conosco, vamos trabalhar junto em unidade para que você possa crescer nesse relacionamento e dizer: Pai, Papai,
meu Pai. Existe mais alguém? É sua chance, meu irmão. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Você não sabe o dia de amanhã. A maior mentira que Satanás tem plantado na humanidade é dizer: existe tempo, calma. Não precisa ser hoje, pode ser amanhã. Não deixe para amanhã. Ele quer se relacionar com você hoje. Existe mais alguém? Amém. Coloque a mão no seu coração, você que está aqui na frente. E ore assim comigo. Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração nas tuas mãos. Eu declaro que a minha vida é tua. E eu peço, Jesus, que o Senhor perdoe os meus pecados. Que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Senhor, muito obrigado, porque hoje eu posso chamá-lo de papai, de Abba. Obrigado porque o Senhor vai preencher esse vazio dentro de mim. Obrigado porque eu vou me relacionar com o Senhor. E eu confesso que o Senhor é o único e o meu suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém.